em nossas vidas. Amém? E eu agradeço por essa oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, todos alegres, não nos perdoe o atraso, mas eu avisei que ia atrasar um pouco, e fico feliz pela palavra que estava sendo ouvida e pela presença dos irmãos. Eu não vou estender, só peço aos irmãos, vamos, por favor, abra sua Bíblia nos Salmos de número 42, Salmos de número 42. Salmos de número 42. Todos encontraram, amém? Depois do culto dos irmãos que nos cearam domingo, vai ser servida a ceia, tá, irmãos? A alma anela por servir a Deus no seu tempo. Masquil para o cantor mor entre os filhos de Corá. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor e com a multidão que festejava. Amém? Fazemos uma oração. Amém? Irmão, fecha só a lateral, deixa só o retorno aqui, tira um pouco esse grave, faz favor, tá? Eterno Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos e louvamos ao Senhor por mais esta bênção, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado por tudo, pelos bem-feitos e por nós estarmos aqui na tua presença. Graças a Deus, meu Pai, só temos que dar graças a Deus, porque esta é a vontade que está em Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Irmãos, o tema é o anseio da alma por Deus. E também cura da alma, para a alma. Os irmãos vão meditar nesses salmos aí, você não fecha a Bíblia, não, fica nesses Salmos 42. Se nós meditar nessa palavra que nós lemos aí, ela estará expressando o anseio de um homem por estar na presença de Deus. E também uma cura que ele precisava da alma. Que era o momento que ele estava mais passando na vida dele, é um momento crucial. E esse momento crucial que ele estava enfrentando, você está enfrentando hoje. Mesmo que não quer dar o braço a torcer, eu e você estamos enfrentando este momento. Esse conflito interior que nós estamos passando. Viu? Quem é esse que não está passando por esse conflito interior da vida? O conflito interior é as indagações, é os complexos, viu? É os momentos sentimentais que passamos. Não é aquele sentimento de amor por alguém, não.
É um momento que nós somos sensíveis, somos sentimentais pela a situação que nós estamos passando nesses dias de hoje. São os dias difíceis, são os dias que nós estamos enfrentando a nossa vida. Sabe aquele momento que nós passamos, que você quer romper e não dá conta, quer fazer e não faz? Aquele dia que parece que nada rende, o dia acaba, você não fez nada na vida, ficou embaraçado, ficou ali às vezes parado, ficou neutralizado, nada rendeu, nada aconteceu, tudo que você projetou naquele dia não foi possível ser realizado. É esse dia que a gente enfrentamos, parece que nós ficamos amarrados, quer sair e não sai, igual um carro quando atola, patina e não sai do lugar, se não tiver um jeito de tirar, não tira. É o momento que nós passamos, é o momento de sentimento, aquele conflito interior, é aquelas perguntas que nós fazemos, não para Deus, aquela pergunta que nós fazemos para nós mesmos. Sabe aquela pergunta que nós fazemos para nós mesmos? Eu até comentei isso hoje no programa, foi ontem. É uma pergunta que nós fazemos para nós mesmos. Por que Maria, as coisas estão dando certo, estão fluindo? Por que o João está conseguindo tudo, está rompendo? E eu há quanto tempo para mim não resolve nada, nada muda, nada acontece, parece que em vez de eu progredir, estou regredindo, em vez de eu avançar, eu estou parado. Por quê? E tem momentos que nós mesmos consolamos a gente mesmo. É aquele conflito interior que nós falamos para dentro de nós mesmos. Como? É como se eu estiver dialogando comigo mesmo. Ô Júnior, vai vencer em nome de Jesus, supera, você vai dar conta, busca Deus, faz um clamor a Deus, mesmo que você vê que não está dando conta de fazer, não está dando conta de romper, mas você mesmo está sendo o seu próprio dialoguista, conversando com você mesmo. Vamos, alegra na presença de Deus, Deus está no comando, você vai vencer. Dá um pontapé no diabo aí, diz para ele sair longe do seu caminho, fica tranquilo. Assim estava o próprio salmista. Vamos ler para você saber o que ele está dizendo. Ele no primeiro verso, pode deixar aberto aí, foi aí o anseio da alma. No primeiro verso ele está dizendo assim: como o servo brama pelas correntes das águas. Por que o servo brama pelas correntes das águas? É porque, irmão, quando está no clima, naquela região fria, ou quando a gazela está prestes a dar à luz, ou está naquele período de acasalamento, aí as plantas estão cobertas por neve, a água está congelada, ela fica naquela situação, mas depois que para tudo vem a primavera. Eu estava vendo isso. A gazela ou a corça, como eles dizem aqui, ela começa a saltear, porque vem as flores, vem as plantas verdes para pastar, e as águas do rio, que estava coberta de neve, de gelo, começa a descongelar, elas ficam alegres, elas salteiam, pulam, brincando. Os irmãos podem ver isso aí, elas dão um salto alto, fica pulando com uma alegria, como diz o salmista, porque o salmista, quando ele falou esta palavra, porque ele viu a experiência da alegria daquela corça, da gazela, quando vê as águas fluírem. Assim também é nós, quando vê as coisas avançar e à frente, você sente aquela alegria, você sente aquele gozo, você fala: aconteceu um milagre na minha vida, eu estou feliz, eu estou alegre, começou a dar tudo certo para mim. Eu estava ontem numa tristeza, numa angústia, hoje eu estou numa alegria. Ontem eu estava vendo a minha casa quase desabando, meus filhos de um jeito, as coisas acontecendo, hoje está tudo diferente. Aquela alegria, oh meu Deus, obrigado, graças eu te dou. É a alegria imensa que estava essa coça. Assim o salmista, ele estava comparando, queria chegar a vez dele também, de poder ter uma palavra de regozijação a Deus. Nós não já passamos pelos momentos tão difíceis na nossa vida, irmão? Como eu já vi irmãos testemunharem aqui, aqueles momentos tão difíceis que quando Deus abençoa com prova, vem aqui e testemunham com alegria, mesmo que não testemunha, mas fica no culto glorificando a Deus, agradecendo a Deus, quebrantado, chorando, feliz, porque Deus fez algo novo na sua vida. Assim é o salmista. Olha o anseio da alma dele, irmão, como estava dizendo aqui: como o servo brama pelas correntes das águas,
assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Né, irmã Benusa? Quanto tempo orando, quanto tempo pedindo a Deus. Às vezes via Maria testemunhando das bênçãos, viu João contando dos milagres, vinha alguém falando aqui, e quantos ficam assim, meu Deus, quando será a minha vez? Quando é que eu vou testemunhar? Quando eu vou ter esse privilégio de poder pronunciar que o Senhor fez, que o Senhor prometeu, assim o Senhor cumpriu, assim o Senhor falou, assim aconteceu? Quantas pessoas ficam desta forma? Às vezes ficam olhando para ao seu redor, dificuldade, e fica assim, meu Deus, até quando eu vou ficar nessa situação? A minha vontade de sair do jeito que eu estou aqui, Senhor, e poder dar a volta por cima, porque muitos já deram a volta por cima, estavam igual a minha situação, até pior do que a minha, hoje estão bem, e eu estou aqui dessa forma para trás. Assim Davi, o salmista, ele também tinha esse desejo de também pronunciar no templo do Senhor a grande vitória, porque a alma dele anelava, ansiava pela presença de Deus. E ele dizia: minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Mas as multidões dizem assim: cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus que você fala que ele cura e você só anda doente? Cadê o teu Deus que você fala que ele provê todas as coisas, você só vive na necessidade? Cadê o teu Deus que salva? Aí o teu filho perdido, olha a tua esposa perdida, olha a tua esposa perdida, olha a situação da tua casa. Cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus que diz que abre porta e você só vive aí desempregado, com a finança ruim, descontrolado? Cadê esse Deus que você serve? Irmão, as multidões de pensamentos vêm em nossas vidas, as potestades, vem esses assopros, aí você vai dar ouvido, às vezes você para, meu Deus, é verdade, tanta gente está indo, está passando, e eu aqui parado no caminho, nunca sai dessa mesquise de situação, desta vida. Se nós não vigiarmos, irmão, aí nós já começamos a questionar, a murmurar da nossa vida que estamos passando. E o inimigo só fica assim: onde está o teu Deus? Cadê o teu Deus que cura? Cadê o teu Deus que salva? Aí a sua vida, como é que você está? Cadê esse Deus que te aviva, que te renova? Cadê o teu Deus que muda a tua história? Cadê o teu Deus para tirar desse cativeiro de depressão, desse anonimato espiritual que você está passando? Onde está seu Deus? Na hora que você mais precisa dele, cadê o teu Deus? É a mente, irmão, os conflitos interiores. Aí você vai falar: meu Deus, na hora que eu mais preciso do Senhor, cadê? Que silêncio é esse? E a nossa alma, ela ansiosa, anela por Deus, pela presença de Deus, tem sede de Deus, sede da presença. Olha o momento que nós estamos vivendo, a decadência, irmão, que a marcha da igreja está vivendo. Mas é mista isso acontecer, as coisas que estão acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. Jesus, ele diz, que vai vir dias difíceis, vai vir dia difícil que o amor de muitos vão esfriar, vai vir dia difícil que a minha casa vai ficar deserta, vai vir dias difíceis que o meu povo vai adorar mais a criatura do que o próprio Criador, que sou eu. Está na Bíblia. Vai chegar dias difíceis que o mundo vai viver um mundo de aflição como nunca houve, e muitos irão apostatar da fé, muitos escandalizarão. Vai vir dias difíceis que muitos irão reclamar. Vai vir uns dias que vai vir pai contra pai, filho contra filho, pais contra os filhos, guerra, peste, fome. Aí tem um povo, irmão, que fica ligadinho nessas notícias aí, de crise financeira, de taxa não sei de quê. Aí vem outros falando: faz alimento, irmão, começa a estocar alimento, guarda alimento, que vai vir uma crise, que muitos aí vai passar necessidade, vai passar fome. Irmão, eu estou vendo crente preocupado, tem crente desesperado da vida com esse tipo de notícia. Mas nós temos que viver a palavra de Deus, estar na palavra e viver na palavra. Se nós não viver e confiar na palavra, nós, irmãos, que adianta nós estarmos aqui e falar que confia no Deus que serve, e quando vem um tempo desse entra em desespero?
que tipo de servos que nós somos na confiança de Deus. Davi, ele diz: olha, eu fui moço, agora eu sou velho, mas agora eu nunca vi um justo sequer, e nem a sua descendência mendigar o pão. Alguém aqui já mendigou pão? Deus deixou faltar? Deus prova, mas Ele não deixa ninguém perecer, irmão. Deus prova, mas não deixa ninguém passar vergonha. Deus prova, mas não deixa ninguém ser humilhado. Deus prova e aprova e exalta, e o nome dele é glorificado. Mas não se preocupe com essa situação financeira sobre o globo terrestre, tem que acontecer. Não disse que viria praga sobre a terra, fome, peste, terremoto, guerra, rumores de guerra. Tudo isso tem que acontecer, irmão. Mas aqueles que confiam no Senhor e perseveram até o fim, além de ser guardado, é salvo. Deus protege. É o anelo da nossa alma. Temos que focar em Jesus, não em político. Temos que focar em Jesus, não na economia mundial. Temos que focar em Jesus, não naquilo que os homens falam. Temos que focar em Jesus, porque Ele é o único foco da igreja, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Focamos em Jesus, porque os dias são maus, os dias são difíceis. Não se precipite, não se preocupe. Não, irmão, se hoje faltar o pão, pode ter problema não, que você não vai passar fome não. Deus vai prover. Deus não sustentou um profeta por uma viúva. Deus não sustentou um profeta também usando os corvos para levar pão, carne. Deus não proveu também lá maná e também o alimento lá no deserto para o seu povo na caminhada. Nunca deixou passar fome, nem a sandália desgastava dos vossos pés, nem as vossas vestimentas ficavam velhas, porque é o zelo de Deus. Assim Moisés disse: Senhor, não saio deste lugar com teu povo, se a tua presença não for conosco. Moisés, fica tranquilo, eu vou mandar o meu anjo para vos acompanhar de forma alguma, Senhor. Se o Senhor fizer assim, também risca o meu nome do livro da vida, mas daqui não saímos se o Senhor não for conosco. E aí o Senhor diz: Moisés, então está feito, eu irei com você, mas não para a marcha. Sabe como era a presença de Deus? De dia era uma nuvem, à noite era uma chama de fogo. Assim é Deus. Está no deserto, irmã? Estamos no deserto, Deus não abandona, a presença dele é constante conosco. É, irmão, porque a presença de Deus não pode faltar na vida de um homem e de uma mulher de forma alguma. A nossa alma anela por Deus nesses dias difíceis que estamos vivendo. Chegou os dias difíceis para nós, chegamos, irmão? Tem dia que para nós vir para a igreja tem que ter opinião. Tem dia que para nós vir cultuar, nós temos que passar por cima do nosso eu. Tem dias que para nós estivermos aqui, nós temos que ter uma renúncia da grande. Se não tiver essa renúncia, misericórdia. Porque os dias mal chegaram. Os dias mal chegaram que às vezes a nossa alma tem sede de Deus. Como? A nossa alma quer as coisas de cima, quer as coisas do céu. Tem sede de Deus, mas a nossa carne quer as coisas de baixo, as coisas da terra. É a avareza, o orgulho, a arrogância, é a apostasia, o acomodismo, tudo dessa terra, glutonaria. Aí está lá em Gálatas capítulo 5, fala tudo isso. O que é o espírito da carne? É o desejo destas coisas da terra. E a nossa alma anela Deus. É a carne puxando para cá e a alma puxando para cima. Eu quero é céu. A carne diz: eu quero é terra. Eu quero céu. Eu quero é terra. Então a alma anela Deus. Sabe o que a alma fala? Deus visita o nosso espírito, que é o espírito que vai voltar a Deus, e diz: me busca, me clama, renuncia, desce, me clama na madrugada, faz um propósito na minha presença,
faça que eu me chegue mais a mim, que eu vou chegar a voz, e eu vou alimentar, eu vou renovar tuas forças, eu vou alegrar o teu espírito e vivificar a tua alma, eu vou fazer a tua alma se alegrar na minha presença e mortificar a carne. Deus comunicando com o Espírito que está sobre nós, é o Espírito do homem me dizendo: chega mais a mim que eu chegarei a vós. Renuncia, clama, busca-me, fecha mais a tua boca, vigia no que tu fala. Tem gente ao teu redor aí, ó, que não está contente da forma que você está fazendo, da forma que você está falando. Busca-me, porque a alma está anelando a Deus, ela anseia a Deus, e para curar a alma, sabe o que é? É nós buscarmos a Deus. Já pensou em fazer um propósito com Deus? Senhor, eu quero apresentar a Ti, eu quero hoje fazer um propósito com o Senhor, isso vai me dar graça para eu vencer. Senhor, eu quero tirar uma semana de jejum, vou orar das 6 às 6, eu vou das 6 ao meio-dia, eu vou das 6 à 1, porque eu uso o remédio, mas eu vou tirar um tempo, mas eu quero ter uma vida com propósito, Senhor. Senhor, eu quero voltar, eu quero alimentar minha alma, eu quero sentir intimidade contigo, porque a alma nela, Deus, para nós termos mais intimidade com Ele, buscar a face do Senhor meu. Abra sua Bíblia e leia em Salmos 63, verso 1, outro abra em Salmos 130, verso 6. Bom, Eduardo, fecha a lateral, que é essa alavanquinha de baixo, e abra só o retorno do meu microfone, por favor. A alavanca de baixo, o último de alavanquinha, isso, fecha a lateral um pouco e abra só o retorno para mim. Tira um pouco esse grave, por favor. Salmos 63, verso 1, e Salmos 130, verso 6. Os irmãos achar, possa ler. Olha, tanto que a nossa alma anela por Deus, ela precisa ser curada. É 130, né? Ó Deus, Tu és o meu Deus, ansiosamente te busco, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Esse é o Salmo 63, né? Sim. Pode repetir, por favor, minha irmã? Ó Deus, Tu és o meu Deus, ansiosamente te busco. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Eita, obrigado, irmão. Deus abençoe. Outro já deixa aí aberto no Salmo 130, verso 6. Sabe aquele momento que a sua carne deseja Deus? Irmãos, eu não sei todos, mas já passou isso por mim também, não sei você, mas eu acho que é poucos que não já pensou isso. Quando a prova está tão grande, a luta, a aflição que seja, aquele momento que a gente entra no anonimato espiritual, que você não quer entristecer a Deus, não quer menosprezar a Deus, tem hora que você fala assim: Deus, eu para não escandalizar, meu Deus, meu irmão, Senhor, para que eu não venha perder minha salvação, me prepara, me leva, que eu não estou suportando mais. Muitos já pensaram isso, irmão. Ninguém aqui é de ferro, eu já pensei. Senhor, antes que eu perca a minha salvação, me prepara, me leve. Se eu ver que eu estou preparado, me leva, Jesus. Senhor, eu não quero perder tantos anos te servindo, por qualquer coisinha eu perder minha salvação. Irmão, é a nossa alma anelando a Deus, até a carne tem hora que deseja os céus, que não suporta a prova. Eu não sei você, que se você nunca pensou, amém, mas eu já passei por esse momento. Lá na Bíblia, se você for ler também, quantos homens de Deus já pediu a morte, porque não estava suportando a luta. Salmo 130, verso 6, por favor. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Amém, irmãos? Deus abençoe. Eu amo os que me amam, e também aqueles que de madrugada me buscam. Está lá em Provérbios, não é?
Agora, se nós for passar um pente fino, quantos aqui já, não, estou dizendo, estou apontando, quantos aqui pararam de buscar Deus na madrugada? A oração da madrugada é uma renúncia, e não é fácil. Às vezes Deus te desperta na madrugada, e às vezes você fica lá rolando para lá e para cá, ou vai beber água, ou vai ao banheiro, depois você torna a deitar de novo. Quando você tem aquele despertamento, não é por acaso não, irmão, aquele despertamento é o Senhor que despertou para você orar, não é para você ir lá beber água, ou ver o barulho que aconteceu, ou ir ao banheiro e voltar para deitar, não. É um despertamento naquele horário que Deus marcou um diálogo com você. Deus marcou um particular. De repente você acorda na madrugada, olha para um lado e para o outro, e vou beber uma água, vou ao banheiro, depois volta, deita de novo. Não, e quando você deita, você demora a pegar o sono de novo. Sabe por quê? É porque é aquele horário que Deus te despertou. Vai orar. Vem falar comigo. Você, quando está numa situação difícil, está, Deus me desperta, me renova, Senhor me aviva. Aí Deus vai fazer o que você pediu e às vezes nós não entendemos. Depois vai reclamar, Deus devia me despertar, me renova. E Deus de novo vai lá, desperta, porque Ele quer você na madrugada. Ele e você e Ele. Não é reunião de oração na casa de A e de B, não é reunião de oração às vezes dentro da igreja, não é reunião com muitos irmãos, não, porque quando está com muitos irmãos se anima, se empolga. Deus quer você sozinho, naquela hora que você não tem palavra, que você só geme, às vezes você só chora, às vezes você fica calado, e no peito das pensamentos assim, misericórdia, Jesus me dá um milagre, mesmo que você não tem palavra de oração na madrugada com Deus, mas é a hora que Deus está agradando, você está de joelho, enquanto você está ali, não tem ação em palavra, está cumprindo o que Paulo diz, porque do seu lado está o Espírito Santo com gemido inexprimível, intercedendo você a Deus, e dizendo: olha ela aí, Jesus, olha ela aqui, meu Pai, olha ele, olha ela, fortalece, vivifica, renova, dá vitória, usa ele, encha de azeite, renova, faz esse vaso transbordar de novo na tua presença, usa ele com diferença, enche ele do teu Espírito, renova que ele transborda. É assim que o Espírito Santo de Deus está intercedendo a mim e a você na presença dele, mas coloca um propósito na presença dele. Você não pede para ele te chamar, não pede para ele te renovar, não pede ele para te alegrar, não pede ele para te despertar. Ele está despertando, às vezes você está desapercebido, mas ele está te despertando. E às vezes coloca no coração: eu preciso de orar, eu vou tirar um tempinho de oração ali. E assim mistura com outras coisas, né, irmão? Se não tomar cuidado, é o tal do WhatsApp, é do Kawaii, é das notícias, e acaba não orando. Mas desejo no coração ele colocou. Vou ali dar uma orada e não ora. Aí eu vou ler um pouquinho da Bíblia e não lê. Vai se embaraçar com outras coisas. Sabe o que é isso? É a hora que o Senhor está colocando desejo no nosso coração. Nós não temos pedido, Deus coloca desejo, coloca vontade. Aí Deus coloca na hora ali, de repente a gente se embaraça com as coisas do mundo e não acaba fazendo. Aí depois quer colocar no sentido que ninguém coloca, né? Deus na parede, quer cobrar dele se ele está fazendo, e a pessoa passa por desapercebido. Porque no coração ele planta. Aí depois o diabo fica: cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? E agora? Aonde está o teu Deus? Você falou com ele, está pior do que está. Você falou com ele, está acontecendo de novo. Cadê o teu Deus? E a alma está anelando a Deus. Abre, por favor, Salmos 84 aí. Lê os 4 primeiros versículos. E aí, meu irmão, no verso, como diz, a minha alma tem sede de Deus. Esses salmistas, eles estavam no profundo momento de angústia, momento de depressão, de aflição. Dentro de si é conflito interior, é problema interior, é clamando. Mas ele precisava: eu preciso de curar minha alma precisa de uma cura. A minha alma está doente, a minha alma está assim. Porque, irmão, já foi falado, quando a alma está doente, irmão, é um desânimo danado de tudo que é as coisas do céu, que é para Deus, é um desânimo. É uma
pouca vontade, é um desânimo, nós reclamamos mais do que adora, nós murmuramos mais do que adoramos a Deus, do que somos gratos a Deus, porque a nossa alma está doente, ela precisa de ser curada. Quando a alma está doente, irmão, nossa matéria física sente angústia, sente tristeza, sente solidão, pode estar em volta de amigos, mas aquela alegria momentânea, vai para casa, é aquela angústia, esse encanto, é vontade de chorar, é vontade de ser para onde, parece que se sair resolve, não resolve nada. A igreja onde está não tem mais graça, os irmãos não tem mais graça, é vontade de sair, procurar uma igreja mais alegre. Você pode ir para os 4 cantos da terra, mas o que precisa, irmão, é a alma ser curada, para receber a alegria dos céus novamente. Sabe onde é que está essa alma? Você já desceu lá na fonte? Salmos 46, parece que é o 7, diz assim, que há o rio, cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário, a morada do Altíssimo, aonde está esse rio. O negócio é a alma mergulhar nesse rio. Ezequiel estava exilado lá na Babilônia, lá preso, vontade de voltar para Sião, voltar para a sua terra, saudade de Sião, e Deus dizendo, aqui vocês têm obra, eu permiti, mas tem algo a fazer. Eles estavam exilados, irmão, aqui eu não canto, viu, pastor Tário? Eles penduraram os seus instrumentos de música, e diziam, aqui eu não canto, aqui eu não vou fazer nada, porque estou em terras estranhas. Sabe o que é que aconteceu? Vocês lêem essa história, é muito emocionante sair do exilado. Aí de repente os próprios da Babilônia chegaram no povo de Israel e diziam, olha, eu sinto saudade, canta aí para nós aquela música lá de Sião, eu acho bonito. Eles mesmos pedindo para Israel cantar, canta aí para nós aquela música lá de Sião. O que é aquela música lá de Sião? Aquela música lá da sua pátria, da onde vocês têm saudade, é a música da pátria, né? Que nós também cantamos. Nós estamos aqui nesta terra, é de passagem, somos peregrinos, mas nós temos saudade dos céus, e a nossa alma nela, Deus, ela tem saudade do céu, porque ela sabe que desse mundo não pertence. Temos que zelar da nossa alma, porque ela que vai prestar conta diante de Deus, e ela tem saudade de Deus. Não adianta nós preocuparmos, esquecermos da nossa alma. É a saudade de Deus. E esse rio é como? Assim como Deus disse para Ezequiel. Ezequiel chegou na quebrada daquele rio, e ele estava assim, pisou mais um pouquinho. Deus falou, Ezequiel, entra mais um pouco. Ezequiel entrando, a água na canela, até o joelho, até a cintura. E Deus falou, entra mais um pouco, Ezequiel, aprofunda mais um pouco. Porque quis dizer, porque Deus diz assim, Ezequiel, eu quero que você se aprofunda mais comigo, se aprofunda mais com os meus mistérios, se aprofunda mais com as minhas vontades, se aprofunda mais na minha presença, porque eu quero revelar para você, assim como Ezequiel aprofundou mais na presença de Deus, largou aquela choradeira porque estava exilado, estava preso, largou aquela choradeira porque queria ser uma coisa, mas Deus queria ele como profeta. E Deus diz, Ezequiel, se aprofunda mais na minha presença, que eu vou revelar coisas profundas para você, assim como o Senhor fala para mim, para você, como diz para Jeremias, capítulo 33, verso 3, clamas a mim e eu te respondeste-ei, e anunciastei coisas grandes e firmes que não sabe. Isaías 55, verso 6 diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode, invocai o teu nome enquanto está perto. Deus quer que nós clamamos sem reserva, é aprofundar, como Deus disse para Ezequiel. Ezequiel começou a aprofundar, Deus arrebatava ele em espírito e começava a mostrar ao povo como é que está a situação do povo. A primeira coisa que eu quero, Ezequiel, que eu vou te enviar no meio de povo, entre lobos, entre leões, e também no meio de cobras. Não se preocupe, vão ter caras feias, vão querer rejeitar, mas eu vou te enviar no meio desse, e você abre a tua boca, e você vai falar tudinho que eu colocar nela.
E tem mais uma coisa, Deus começou a encher Ezequiel, e diz: Ezequiel, vou te revelar mais uma coisa. E diz que arrebatou Ezequiel, um espírito levantou ele lá no vale, e lá no vale estava ossos secos naquele vale. Sabe por quê? Que Deus começou a mostrar para ele? Porque Ezequiel começou a se aprofundar na presença de Deus. Quer ser uma bênção? Mergulhe. Quer ser ousado? Mergulhe. Quer receber palavra? Mergulhe, irmão, mergulhe na presença de Deus. Renuncie o cansaço, renuncie a tudo. Mergulhe, mergulhe. Sai dos embaraços que estão de perto, que a rodeia, que te atrapalha diante de Deus. Deus quer que nós renunciemos e diz: mergulha, mergulhe. Come dessa palavra, alimenta desta palavra, que eu vou te revelar coisas grandes. Além de eu te revelar sobre esta palavra, eu vou te dar visão no meio do meu povo e na minha igreja. É o que Deus quer fazer. Não adianta nós reclamar: a igreja está vazia, a igreja, o povo está saindo, a igreja não está vindo ninguém. E Deus está dizendo: mergulha na minha presença, que eu vou te revelar o porquê que está acontecendo isso. Mergulhe, não reclame. Não reclame, não murmure, não questione, não comente, mas mergulhe na minha presença, que eu vou te mostrar. Tem coisas ainda que tu não sabe, mas eu vou te revelar. É o que Deus está fazendo. Mergulhe, a sua alma está anelando em Deus. Deus já te despertou, Deus já colocou desejo. Seja mais sensível no que Deus está dizendo para você na madrugada, na hora que você está lavando vasilha, na hora que você está carpim, ou na hora que você está fazendo almoço, na hora que você está em tua atividade, só você sozinho ali ligado com Deus. Deus está colocando na tua mente, no teu coração, o que é para você fazer, e às vezes não faz. É de mim mesmo, isso é de mim. Não, é o momento que Deus fala com os teus. Irmão. Salmo 84, os versos, primeiros 5 versículos, já abriu aí, por favor? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Olha só. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Eita glória! E o Salmo 51, verso 10, verso 11, verso 12, e outros dois últimos versículos. Irmãos, pula para os outros dois últimos versículos. Depois os irmãos pule para o verso 17, 18 e 19, para nós fecharmos. Meu Deus. Oh glória. Aleluia, Jesus. Salmo 51, 10, 11 e 12. Possa ler, por favor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito estável. Não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustente-me com o espírito voluntário. Viu só, irmão? Agora, por favor, irmão, verso 17, 18 e 19. Do mesmo versículo, irmão? Do mesmo livro de Salmo 51. Pois tu não te comprases em sacrifício. Se eu te oferecesse holocausto, tu não te deitaria. O sacrifício aceitável a Deus e o espírito quebrantado ao coração, quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Fazei o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém.
Então te agradará de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então será oferecido novilho sobre o teu altar. Amém, serva de Deus. Sacrifício que Deus mais gosta, irmão. Porque tem gente que fala assim: hoje eu vou pregar porque eu passei o dia todo jejuando. Eu passei a semana toda em jejum. Hoje Deus vai arrebentar. Aí eu vou cantar, o Senhor vai derramar a glória dele na igreja, porque eu me separei com Deus. Deus não precisa do seu jejum. Deus não precisa do seu sacrifício para ele derramar a glória dele aqui não, irmão. A palavra dele não vai voltar vazia não, ela vai vir como compraz. Deus usa até um desconcertado para ele fazer uma coisa, um movimento na casa dele. Porque o zelo dele é com a palavra dele. E ele honra o vaso que é obediente, que é fiel, que busca, que teme a ele. Ele honra, ele exalta, o nome dele é glorificado nessa pessoa. Mas não é por causa do seu sacrifício, do seu jejum, que vai acontecer coisas grandes. Não, ele vai só honrar, porque você lutou por aquilo, mas não é por causa do seu sacrifício. Que tem pessoas que oram, que jejuam e tudo, às vezes pregam, não acontece nada, porque Deus conhece o coração. Mas sabe qual é o sacrifício melhor que Deus gosta de mim, de você, de nós, para oferecer? Está a resposta no verso 17 do Salmo 51. Que o sacrifício para Deus são o quê? Um espírito quebrantado. É aquele que entra na casa de Deus, guarda o teu pé quando entra. Ele entra para adorar a Deus, ele entra para apresentar ao Senhor adoração, ele entra com um espírito de profecia, ele entra como um verdadeiro adorador quando ele entra na casa de Deus. Ele não entra para se aparecer, ele não entra para mostrar a roupa que está vestindo, para não mostrar o sapato que está calçado, ele não entra para dizer que tem a voz bonita, que prega bem, que tem uma ótima oratória, que conhece da palavra, que grava na mente. Não, ele se agrada daquele que entra com o coração quebrantado em uma verdadeira adoração a Deus. Ele se alegra, irmão, e quem entra assim dentro da casa dele, sai contemplado, sai abençoado, mesmo que Deus não usa, porque tem gente que fala assim: Deus usou um pregador, a pregadora para falar com mar, com B, eu fiz prova e eu não fui contemplado, aí às vezes sai triste. Não, só de você entrar aqui dentro com o coração de adorador a Deus, você já sai daqui abençoado. É o que Deus quer, irmão. Guarde o teu pé quando entrares na casa do Senhor, teu Deus. Porque você vai entrar aqui em adoração ao Senhor, com temor. Porque Deus fala aqui, porque o sacrifício para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezará a Deus. Sabe aquele que entra, glorifica o tempo todo, está chorando o tempo todo, está glorificando, está agradecendo ao tempo todo, louvando a Deus o tempo todo? É porque ele está quebrantado, está com sede, a alma está anelando a Deus. Assim como o salmista falou: Senhor, ele mesmo faz uma pergunta: por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus. Ele mesmo indaga para ele mesmo, e ele mesmo desperta esperança para si mesmo. Porque essa palavra, esse salmista, foi falado para os filhos de Corá. Vocês sabem quem eram os filhos de Corá, né? Eles não morreram, mas o pai morreu. Porque Corá se levantou, se rebeliou contra Moisés. E todos que acompanharam Corá na rebelião contra Moisés pereceram, morreram. Mas os filhos de Corá, alguns não. Aí vê estes salmos, né, representando também, apresentando para os filhos de Corá. Porque te abate, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim, espere em Deus, porque ainda eu o louvarei. Você vai louvar, irmão. Hoje você está cabisbaixo, está triste, está preocupado, está vendo as coisas acontecer, mas levanta esse propósito diante de Deus com esperança, com fé, com convicção, viu? Que amanhã eu e você, nós iremos louvar a Deus do que Ele tem preparado
para nos entregar e nos abençoar no nome de Jesus. Essa história de Corá está lá em Números, parece que é Número capítulo 11, depois vocês estudem, que fala a história de Corá. Levantou contra o ungido de Deus, rebeliou, porque cai por terra, não tem tempo. Chega o tempo, Deus ou mata ou consome, porque se levantou. Mas esses Salmos 42, como diz aí, os irmãos podem ler que está ali, é o masquil para o cantor mor entre os filhos de Corá. Corá bobeou, levantou contra Israel. Mas que Deus abençoe, irmão. Quando você sentir aquele despertamento, é o Senhor falando contigo. Quando você sentir aquele desejo, eu vou tirar um período de oração aqui, faça, é porque o Senhor está colocando no teu coração. Me deu vontade de ler um pouquinho a palavra de Deus, leia, porque é o Espírito de Deus colocando no teu coração para fazer. Aí eu vou fazer um propósito com Deus, faça, não marca para daqui um mês, não marca daqui para uma semana, porque eu tenho um propósito de churrasco, um aniversário, não sei o que, não, larga as coisas de Deus para o último propósito, para atender o desejo da tua carne, coloca Deus em primeiro propósito, busca primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas Ele vai vos acrescentar. Não é Mateus 6,32 que está escrito isso aí? Mas que é Mateus 6,32, confere aí. Mateus 6,32. Buscai primeiro o reino de Deus. Vamos conferir aqui. É 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E para complementar, diz assim: e não vos inquieteis, pois pelo dia do amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Ai, amanhã eu estou fazendo isso, amanhã eu tenho um casamento, amanhã eu tenho um churrasco, amanhã eu tenho uma festa, amanhã eu tenho isso, amanhã eu tenho aquilo, depois eu faço o propósito com Deus, mas não sabe que aquele dia tem um dia mau. Então, primeiro o reino dos céus e a sua justiça, porque Deus quer que você busque primeiro o reino do céu, porque o amanhã você não sabe o que poderá acontecer. Às vezes nós estamos desobedientes à voz de Deus, para nós atender o nosso desejo do amanhã. E o amanhã vem decepção, o amanhã quem sabe vem vergonha, o amanhã quem sabe vem algum fracasso, o amanhã quem sabe vem alguma derrota, o amanhã quem sabe vem alguma frustração, porque deixamos de buscar primeiro o reino de Deus. Busca primeiro o reino de Deus, amanhã as portas se abrem. Busca primeiro o reino de Deus, amanhã tem providência. Busca primeiro o reino de Deus, amanhã tem finança, amanhã tem prosperidade, amanhã tem milagre, amanhã tem isso, mas primeiramente o reino de Deus, porque amanhã tem livramento, amanhã tem salvação, amanhã tem coisas que vai acontecer no meio dos teus, amanhã tem prova, amanhã tem o que? Surpresa no teu ministério, no teu chamado, amanhã tem coisas grandes naquilo que Deus confiou na tua mão para fazer, amanhã tem orientação divina, amanhã tem também direção dos céus, amanhã tem a resposta de Deus, amanhã tem confirmação de Deus, amanhã tem tudo aquilo que você precisa da parte de Deus, mas primeiramente o reino de Deus. Não se preocupa com as finanças, não se preocupe que as coisas estão difíceis, não se preocupe se as portas estão fechando, não se preocupe se os clientes estão virando as costas, não se preocupe porque a enfermidade está batendo na porta, mas primeiramente o reino de Deus, porque amanhã é só bonança e vitória. Deus fale melhor em cada coração. E no 36, para que seja acolhido os dízimos e as ofertas, Deus continue abençoando a cada um. Vamos cantar algumas estrofes do hino 36. Sábado, segundo